Olá, eu sou um filho amado de Deus em recuperação das minhas feridas emocionais. Meu nome é Wellington. Vamos cantar ao Senhor e declarar que Ele é todo-poderoso, grande, fiel, justo e verdadeiro, maior que tudo e maior que todos. Água em vinho tornou, os olhos do cego tocou. Não há outro Deus igual a ti. Na escuridão brilhou, com o sopro do pó nos formou. Não há outro Deus igual a ti. Maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus. Só Deus. Na escuridão brilhou, com o sopro do pó nos formou. Não há outro Deus igual a ti. Maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus. Só Deus, maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus. Só Deus. E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? Quem vai nos separar? Ele é maior, maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus. Só Deus, maior que todos, mais do que tudo, Deus acima de qualquer outro. Deus é quem salva, Deus é quem cura, só Deus. Só Deus. E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? E se Deus é conosco, quem pode nos parar? E se Deus é por nós, quem vai nos separar? Quem vai nos separar? Quem vai nos separar?
estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Da salvação é o caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu destes tudo a mim, o meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, o meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Eu sou um filho amado de Deus em restauração das minhas feridas emocionais, da procrastinação e da compulsão alimentar. O meu nome é Fernando. Muito bom que a gente pode estar junto novamente aqui no Celebrando, falando desse processo maravilhoso que Deus tem nos dado.
Um processo que é vivido todos os dias da nossa vida, mas um dia de cada vez. E quando a gente fala do só por hoje, um dia de cada vez, me traz muita tranquilidade e, na verdade, tira um peso de mim. Por quê? Porque quando eu olho para a minha vida inteira e eu olho, puxa, será que eu vou conseguir viver até o final da minha vida? Isso me causa muita ansiedade. Pensar no futuro me causa ansiedade. Mas quando eu olho e falo assim, olha, eu só preciso viver hoje. É só por hoje. Hoje eu vivo as minhas batalhas e hoje eu celebro as minhas vitórias. Isso causa a tranquilidade no nosso coração. E hoje a gente vai falar sobre a lição 22, a lição da oração. A lição oração 22 está no passo 11. E quando eu falo de passo 11, por que eu estou falando disso? Porque são 12 passos que se dividem em 26 lições ao longo do ano. E eu gostaria de ler os passos para você agora. E o passo 1 ele diz assim: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O 2 diz, viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir nossa sanidade. O 3 diz, decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O 4 diz, fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O 5 diz, admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O passo 6 diz, dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz, humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8 diz, fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. O 9, fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O 10º passo diz, continuamos a fazer inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O 11º diz, procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz, tendo experimentado um despertar espiritual, como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. Então a lição oração é a lição 22 que está, como eu falei antes, no passo 11, e o passo 11 diz o seguinte, procuramos, através da oração e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E Colossenses 3, versículo 16 diz assim, que a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. Então, o que acontece aqui? O passo 10 e o passo 11 são os passos que nos ajudam a gente viver a nova vida a que Cristo tem falado para a gente. E esse passo 11 é o passo do desenvolvimento dessa nova vida. Como eu falei anteriormente, não é a questão da salvação. Você foi salvo pela graça de Deus através da atuação de Jesus Cristo na cruz, que deu o Espírito Santo para habitar dentro de você. E você teve fé nisso. Isso é salvação. Mas o desenvolvimento dessa salvação, a santificação é um processo. E é disso que a gente está falando. É desse processo de como é que a gente faz para viver bem, mais parecido com Cristo, mesmo vivendo neste mundo caído e mesmo tendo em nós ainda uma natureza humana pecaminosa, tá bom? A gente falou na última lição sobre meditação. E a gente falou bastante sobre a meditação, que é a leitura da Bíblia, né? A gente falou bastante sobre isso. Então, por meio da Bíblia, a gente compreende, né, que Deus fala conosco. Eu entendo a vontade dele para a minha vida. Se eu quero segui-lo, se eu quero seguir a vontade de Deus, eu preciso entender qual que é essa vontade. Então, lendo a Bíblia, eu consigo ter isso. E a oração é a resposta que eu tenho a ele.
A oração é eu me derramar diante de Deus. A oração é eu abrir o meu coração e chegar para Ele e falar assim, Deus, atua na minha vida, faça-se essa sua vontade. Isso que o Senhor está dizendo aqui na Bíblia, que eu estou entendendo na minha meditação na palavra de Deus, que isso seja verdade aqui. E eu coloco tudo que eu tenho adiante dele. A oração, ela foi um elemento fundamental na vida de Jesus. A gente vê assim que Jesus em vários momentos da sua vida, ele se retirava para orar a Deus. E por que isso? Porque ali, para ele conseguir fazer a vontade do Pai, ele precisava estar em comunhão constante com o Pai. Então é isso o que ele fazia. O grande problema é que muitas vezes a gente não sabe como orar. E quando não recebemos o que queremos, né, a gente parece que tem uma tendência de culpar a Deus. Por que Deus faz isso comigo? Eu pedi tanto para Ele e Deus não me deu. A oração é muito mais do que uma listinha de pedidos. A oração, Deus não é o Papai Noel. Entenda isso. Não é você vai lá, faz uma cartinha para o Papai Noel e dá para ele e ele não dá. Ah, não. Deus não é uma ferramenta que você tem lá e pede para ele vai lá. Não. A oração é uma forma da gente entrar em comunhão com Deus e termos um desenvolvimento do nosso relacionamento com Ele, do nosso caráter com Ele. Isso que é oração. É total rendição do nosso ser ao Criador, reconhecendo que Ele é tudo em nós e para nós. É isso que a gente faz na nossa oração. Para a gente estudar um pouquinho mais sobre a oração, eu gostaria de falar um pouco sobre a oração do Pai Nosso, que foi a oração que o próprio Cristo ensinou para a gente, né? Os discípulos dele falaram, mestre, nos ensina a orar, e ele foi lá e ensinou e falou isso. Então ele disse o seguinte, olha, orem desta maneira. Nosso Pai do céu, seja santificado o seu nome, venha o teu reino, que sua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dê-nos hoje novamente o nosso alimento. Perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Amém. Então, Jesus, ele ensina aos discípulos dele e a nós através da oração do Pai Nosso. Só que essa oração, ela é um modelo. O mais importante é a gente entender o que está por trás dela. Ela não tem um poder nela mesma de só você ficar repetindo incondicionalmente dele. Não. É um modelo que a gente tem. Tá? O próprio Cristo, né, Jesus Cristo, no momento mais difícil da vida dele, ele nos mostra como vivenciar a oração aqui do Pai Nosso. Por quê? Porque essa oração ela tem dois lados. Ela tem um lado divino e ela tem um lado humano. Quando Jesus estava no Getsêmani, no momento mais difícil da vida dele, que ele estava expondo toda a sua dor diante de Deus, né, de Deus Pai, ele coloca isso, olha Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele estava dizendo, olha, da forma humana dele, ele estava dizendo, Pai, tira isso de mim, eu não quero sofrer desse jeito, tira isso, mas seja feita a tua vontade. Então ele coloca o lado humano e ele coloca o lado divino ali. Dessa forma, né, orar é manter comunhão diária com o Pai Eterno, submetendo totalmente a nossa vontade à suprema vontade dele. Então aqui quando a gente olha, a gente vê na oração do Pai Nosso que tem um lado divino e um lado humano. O lado divino qual que é? É o teu nome, o teu reino e a tua vontade. E o lado humano qual que é? É o pão nosso, o perdão nosso e proteção nossa. Na Bíblia, Deus fala conosco, na oração nós que falamos com Ele. Compartilhamos nosso coração com um Pai que cuida de nós. Olha o que o pastor Armando Bispo diz aqui. A santificação do nome de Deus, a busca pela manifestação do seu reino e a vivência da vontade do Pai em nossas vidas, alinha nossas vidas, alinha nossos pedidos acerca das nossas necessidades biológicas, que é o pão, emocionais, que é o perdão, e espirituais,
que é a proteção. Então olha como isso caminha junto, né, a questão divina com a questão humana. Quando a gente está falando do lado divino da oração, então o que ele diz? Ele diz o teu nome. O primeiro aspecto é a questão do nome, da santificação do nome de Deus. E santificar é a mesma coisa que você separar. E quando você faz isso, quando você torna sagrado, quando você torna especial, o nome de Deus é a mesma coisa de você amar o próprio Deus. Então que o nome de Deus seja separado, que o nome de Deus seja santificado, porque o próprio Deus é separado e o próprio Deus é santificado e a gente ama isso. Depois ele fala do teu reino. É muito legal essa questão de reino, porque a gente hoje vive numa democracia, né, república, então a gente não tem uma monarquia, não tem um rei. Mas quando a gente volta para aquela época, né, a gente falava muito de reino ali. Né, era o império, era a questão muito de reinos. Então estava falando assim, é o teu reino. E reino, qual que é a característica do reino? O reino é aonde a vontade do rei é feita. Isso é reino. Né? A mesma coisa no Brasil. Então, o Brasil, né, tem a sua fronteira, ali o espaço brasileiro, que o que acontece ali dentro? As leis do país são cumpridas ali dentro. Então, como se aqui fosse um reino, o que era? As leis do reino são cumpridas aqui dentro. A mesma coisa acontece ali. Então quando ele fala, olha, venha o teu reino, o que ele está dizendo? Olha, que o reino, o teu reino, aquilo onde o Senhor reina, seja verdade aqui. Então aqui a sua vontade deve ser feita. Aqui Jesus Cristo é o rei de tudo. É isso que a gente está dizendo aqui. Depois a terceira parte é tua vontade. A queda do homem afetou a capacidade do homem de querer fazer o que é certo. Por isso, entenda isso, que é por causa do pecado. Que a tua vontade, que a minha vontade, que a nossa vontade humana, a única coisa que a gente consegue quando a gente dá vazão para a nossa vontade, o que é? É engano, corrupção, mal, insensatez, egocentrismo, é só isso. Além disso, nós temos uma visão limitada, pois não conhecemos os pensamentos e intenções de Deus. Quando a gente diz, olha, que a sua vontade seja feita, a gente está dizendo para ele, olha, que o seu reino esteja aqui entre nós. Então, está dizendo o seguinte, olha, que o Senhor reine na minha vida. E que a tua vontade seja feita na minha vida, na terra, assim como é feita nos céus. Então, este é o lado divino desta oração. Então, o teu nome, teu reino e a tua vontade. E qual que é o lado humano, né, da oração? Começa dizendo o seguinte, olha, o pão nosso. A oração do Pai Nosso revela que Deus está interessado em nosso bem-estar. E eu gosto de entender que é o pão nosso, não é o pão meu. Não. Aqui Jesus Cristo está falando da humanidade. Para nós, quando orarmos, a gente pedir o nosso sustento, meu sustento, da minha família, da minha comunidade e também da humanidade. É isso que ele está dizendo aqui. Deus está preocupado com isso. Deus está preocupado com o meu bem-estar e com o bem-estar do ser humano. Então, quando eu peço isso, eu posso pedir. Eu falei anteriormente que a oração é muito mais do que só uma lista de pedidos, mas também é isso. E é muito interessante quando Jesus pede, olha, afasta de mim esse cálice. Ele está pedindo para Deus Pai isso. Mas no final ele diz, olha, mas seja feita a tua vontade. Acima da vontade de Jesus estava a vontade do Pai. A mesma coisa acontece conosco. Deus está preocupado conosco. Como você que é pai, você que é mãe, quando o seu filho te pede alguma coisa, você não dá outra coisa. Se o teu filho, se o seu filho está pedindo pão, está pedindo comida, você não vai dar uma pedra. A Bíblia fala sobre isso. Você ama o seu filho. E eu posso dizer que, olha, se você puder dar exatamente o que o teu filho pedir, você vai fazer. É claro, dentro dos teus recursos e dentro da própria circunstância. Às vezes o pedido de um filho para você, você sabe que você não vai poder cumprir. Por exemplo, pai, eu não quero fazer aquela prova, faz para mim. Você sabe que não dá. Você sabe que vai ser difícil para ele.
Ele vai precisar estudar muito, ele vai passar por dores diante disso, mas ele precisa fazer. A mesma coisa acontece conosco. Mas eu posso pedir, você pode pedir. Da mesma forma como uma criança pede para o seu pai. Você, como um filho e uma filha amada de Deus, você pode pedir. Então é o pão nosso, é o teu e de toda a humanidade. Tá? Perdão nosso, porque reconhecemos que somos pecadores. Podemos e devemos verdadeiramente perdoar as outras pessoas, assim como Ele nos perdoa. Nós aprendemos isso dentro do processo do Cerebrando. Nós somos pecadores e nós recebemos perdão de Deus. Nós recebemos graça. Da mesma forma como nós recebemos, nós também damos. Da mesma forma como nós fomos perdoados, nós perdoamos. Isso é uma marca do cristão. É uma marca daquela pessoa que foi perdoada, transformada através da atuação de Deus na vida dela. Então você aprendeu isso. O Celebrando é um processo que fala muito de perdão. O perdão é totalmente sobrenatural. Muitas vezes não é fácil, a gente já falou dele em algumas lições atrás e você já deve ter experimentado isso. Do mesmo jeito que você é perdoado, você perdoa. E proteção nossa. Né? O Pai Nosso revela que estamos cercados de seres espirituais, tanto anjos quanto demônios. Eles existem, eles estão aqui. E tudo o que Deus é a favor, o diabo é contra. Então, o diabo, junto com seus demônios, ele vai querer destruir a sua vida. Mas o que a gente pede? Proteção de Deus. Por quê? Apesar do diabo e dos demônios terem poder, eles não são todos poderosos. Quem é todo poderoso é o nosso Deus. E na história de Jesus Cristo, a gente vê alguns encontros de Jesus com demônios, mas todas as vezes os demônios estavam debaixo do pé dele. Jesus Cristo foi aquele que venceu todo o mal e venceu o maligno. Da mesma forma, nós podemos pedir a proteção de Deus na nossa vida. Então, o lado humano da oração do Pai Nosso, o pão nosso, o perdão nosso e a proteção nossa. E esta oração é um exemplo, é um modelo para que a gente possa orar ao nosso Deus. Para que a gente santifique quem Deus é, agradeça quem Deus é e possa colocar o nosso coração diante dele. Orar é a passividade humana mais divinamente ativa do reino de Deus. É o descanso mais trabalhoso a ser praticado por nós. Orar é adorar mais e pedir menos. E através da oração na tua vida, eu tenho certeza que Deus vai trabalhar muito no seu caráter. E agora a gente vai deixar uma pergunta para o grupo de apoio. O que precisa mudar na minha rotina diária para que possa incluir e desenvolver as disciplinas da meditação e oração? O que você precisa mudar na sua vida para que a oração e a meditação sejam verdades na sua vida, para que você possa aplicar isso? É isso que a gente convida você a falar agora no grupo de apoio que a gente vai ter logo mais. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor é presente na nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é fiel. E o Senhor se importa com cada um de nós, o Senhor nos ama de uma forma que só o Senhor faz. Muito obrigado porque o Senhor é amoroso e através da oração e da meditação nós podemos, Pai, entrar na Tua presença, desfrutar da Tua presença e trabalha muito na nossa vida para que sejamos cada vez mais, Pai, pessoas transformadas por Ti. Que a Tua palavra, Pai, mude a nossa vida e nos ajuda a botarmos tudo isso em prática. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu te convido agora a você falar junto comigo a oração da serenidade. A oração da serenidade ela não é uma reza, mas ela é uma declaração que nos ajuda muito no nosso processo de restauração. Vamos juntos? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez,
aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade, que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém. Amém. E agora a gente vai fazer a divisão nos grupos de apoio. A gente vai fazer os grupos através da ferramenta do Google Meet. Então você precisa baixar essa ferramenta no seu celular, tá bom? É só você ir na loja do teu aplicativo de celular e baixar Google Meet. Meet é M-E-E-T. Se for no computador, você nem precisa baixar nada, porque ele funciona direto no navegador do Chrome. E como é que são agora as regras para os grupos de apoio? Os grupos de apoio, eles têm algumas regras que eles precisam ser seguidas. E as regras são as seguintes. Primeiro, fale de você. Manter minha partilha focada nos meus pensamentos, sentimentos e ações. 2, tempo. Limitar a minha partilha ao tempo estipulado, respeitando o direito de todos falarem. 3, silêncio. Não manter conversa cruzada, ouvindo em silêncio, com atenção e amor, o que cada um tem a dizer. 4, respeito. Apoiar os outros, não consertar os outros. Mantendo o foco das minhas próprias questões, evitando julgamentos, críticas e conselhos. 5, anonimato e sigilo. Manter anonimato e sigilo sobre o que foi partilhado e sobre os que estão presentes, não comentando ou mencionando seus nomes e problemas com ninguém. A única exceção é quando alguém ameaça ferir a si mesmo ou a outros. 6, linguagem. Não utilizar linguagem ofensiva ou vulgar ou que cause constrangimento nos outros. Não mencionar nomes de substâncias ou medicamentos. Não detalhar experiências de usos sexuais, etc. Não citar nomes de instituições, e aqui inclui igreja. 7, celular. Desligar as notificações e não atender as ligações. E como nós estamos com os grupos acontecendo online, através do Google Meet, a gente tem mais 3 regras aqui, que são as seguintes. A 8ª regra, fone de ouvido. Todos precisam estar de fone de ouvido para ninguém ouvir o que está sendo falado no grupo. 9, a câmera ligada. Todos precisam estar com as câmeras ligadas. O facilitador do grupo pode pedir para verificar se tem mais alguém no cômodo da casa. E 10, a questão da gravação. As reuniões elas não serão gravadas para que haja anonimato e sigilo. Como é que você faz para acessar os endereços das salas? Você precisa ir no nosso site, que é www.ibmalphaville.org.br. Daí você entra nesse site, um pouquinho mais embaixo, quase no meio da página, vai ter este logo do Celebrando a Restauração. Você clica no logo e daí você vai seguindo os passo a passo que vai aparecendo ali. É bem tranquilo e você vai encontrar as suas salas, tá bom? As salas que a gente tem ali dos grupos. Se você está pela primeira vez aqui, então a gente tem um grupo de primeira vez para você, um grupo de conexão que vai te explicar como é que é. E se essa não é a tua primeira vez, se você já veio outras vezes, tem os grupos, tá bom? A gente tem grupos femininos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares de dependência de álcool e drogas, livre-se da ira, mulheres codependentes que amam demais e compulsão por compras e recuperação financeira. E os grupos masculinos, a gente tem grupos de traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas e compulsão por compras e recuperação financeira, tá bom? Eu espero realmente que você tenha uma ótima partilha e continua no processo todo um dia de cada vez. Um grande abraço.